Olá, artistas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Ana e sejam muito bem-vindos ao meu canal Combinando Cores. Pro vídeo de hoje eu vou pintar uma arara nesse livro daí. Se for traduzir para o português, esse livro se chama Criaturas Magníficas. Eu comprei esse livro aqui, eu não sei se tem no Brasil. É um livro bem simplesinho, nem diz nome de autor nem nada. Eu queria então mostrar para vocês um jeito de como fazer pena. Mas antes da gente começar, já deixa o seu like aí embaixo para apoiar o canal e para ajudar ele a crescer. E porque depois vocês vão esquecer, eu tenho certeza, então já deixa o like aí. E aproveita e já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque assim você vai receber mais vídeos como esse e muito mais aqui no canal. E lembrando que a gente tem vídeo toda segunda e toda quinta, tá bom? Pra começar, eu dei uma apagada na impressão do livro, porque eu achei que a ilustração tava muito escura. E os lápis que eu vou usar hoje são os Marco Raffini, tá? Fazia muito tempo que eu não usava eles, então eu decidi usar hoje. Bom, eu comecei a pintar pelo bico dela e eu escolhi as cores 520, 553, 557, 533, 566 e 570. Eu vou deixar aí na tela para vocês, tá? Para pintar essa arara, então, eu peguei muita referência no Pinterest, como eu sempre faço. Então eu peguei referência de cor, de formato das penas, que eu vou fazer depois. E eu achei que a combinação das cores do bico ficou muito bonito. Na imagem que eu tinha pego, era realmente essas cores e eu achei que ficou muito legal, a combinação deu muito certo. Para começar a fazer as penas da cabeça, então, em vez de eu simplesmente só pintar com o lápis, eu decidi fazer algumas texturas nas penas. Então, para fazer isso, eu usei um palito de dente, mas você pode usar qualquer coisa que você tenha aí na sua casa que seja pontuda, mas ela não pode ser cortante, porque a gente só quer marcar o papel e não cortar ele. Então você pode usar um clips, pode usar um palito de unha, pode usar um palito de dente, como eu vou usar hoje, ou até mesmo aquela pontinha do transferidor, qualquer coisa que vocês tiverem aí. Então, essa ilustração, ela é bastante detalhada e ela tem a impressão muito grossa, como eu tinha falado, bem escura. Muitas das partes que eu vou usar o palito de dente nem vai dar pra ver direito, mas mais pra frente eu vou fazer uma colagem no peito da arara, porque eu quero sumir com aquelas estampas de flor, e aí vocês vão ver melhor o efeito do palito no papel. Bom, então sempre antes de pintar, eu marcava com o palito de dente para poder vincar todas as partes que eu queria, sempre fazendo no sentido da pena, sabe? Assim você consegue dar um efeito de brilho e você consegue dar uma textura também pro desenho. Porque a hora que você vier com o lápis e pintar por cima daquelas marcas, o lápis ele não vai alcançar os riscos que você fez, sabe? Então ele vai pintar só na parte de cima e o risco onde você fez vai ficar como se fosse um buraco, assim. Outra coisa também que é importante falar é que você não pode pressionar tanto o lápis quando você for pintar nessas áreas, porque se você apertar demais, você vai acabar amassando o papel e cobrindo todos os vincos que você fez, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Se você quiser que o lápis fique com uma cor mais forte, você vai ter que construir várias camadas com uma mão bem leve para poder escurecer o papel. Essa técnica do palito, ela é bem legal porque ela serve para fazer várias outras coisas. Eu já vi vídeo na internet de gente fazendo pelo de animal, eu já vi gente fazendo tronco de árvore, que foi a Carol que fez lá no canal Gina Pafiedashi. Dá pra fazer em folha também, gente, qualquer coisa, sério. Bom, pra pintar então as penas ali da cabecinha dela, as penas vermelhas, eu usei as cores 560, 509 e 563 para escurecer. Para pintar as penas das asas, aproveitei que no desenho já tinham várias camadas das penas, né, desenhadas, e daí em cada camada eu quis fazer de uma cor como na referência que eu tinha visto lá no Pinterest. A primeira camada, então, eu fiz as penas de vermelho, como a maior parte do corpo dela vai ser, né? Eu acabei usando as mesmas cores que eu tinha feito lá na cabeça dela também aqui. Então as cores foram 560, 509 e 563. Para fazer a próxima camada, que são as penas laranjas, eu usei as cores 508, 507 e para escurecer mais um pouquinho, eu usei o 509. Para fazer as penas amarela, eu usei as cores 505 e 503 e para escurecer eu usei o 507. Para fazer as penas verde, eu usei as cores 550 e 543 e para dar uma escurecida, eu acabei usando 543 também. Para fazer as penas azul claro, eu usei as cores 539 e 535 e para dar uma escurecida nas penas, eu usei a cor 533.
E para fazer a última camada das penas, que é o azul mais escuro, eu usei o 533 e o 530. Nessas últimas penas aí, no azul mais escuro, vocês vão conseguir ver bem melhor o risquinho que eu tinha feito com o palito. Primeiro porque essas penas aí, elas eram maiores, então dá pra ver melhor. E elas não tinham quase desenho, né? As penas de cima, elas tinham os risquinhos pretos, então fica bem mais difícil enxergar, né? E olha só o efeito, que legal que fica, gente. É muito legal isso, sério. Bom, então para fazer as penas do peito, como eu tinha dito, eu não queria deixar a estampa das flores porque o efeito do palito no papel não ia aparecer. E o jeito que eu achei para apagar, entre aspas, essa estampa de flor foi recortar num outro papel separado, desenhar o que eu queria, né, o formato das penas ali, e aí depois colar por cima. Então, as penas do peito da arara, elas são um pouquinho mais diferentes do que das asas. Elas são mais achatadinhas e as das asas são bem mais compridas, assim, elas são mais longas. Para fazer essa parte que eu vou colar aí no peito dela, eu primeiro desenhei, depois eu contornei todo o que eu tinha desenhado com caneta nanquim, e aí depois eu fui passando o palito em todas as penas, seguindo sempre o formato de cada uma e a direção de que vai os raminhos ali das penas. E nessa parte vocês vão conseguir ver bem como é que fica esse efeito do palito no papel. Então você consegue ver bem os sulcos ali criados com o palitinho. E olha só o efeito que deu no desenho. Depois que eu terminei de fazer essa parte, eu usei cola. Então eu colei ali naquela região. E aí, continuando fazendo a carinha dela, eu usei o vermelho 509 e a cor 520, que é um amarelo bem clarinho, para poder pintar toda a carinha dela, porque na referência ela tinha uma carinha bem clara, quase branco assim, mas o branco eu achei que nem ia aparecer, então eu pintei com esse amarelinho bem clarinho mesmo. E aí eu aproveitei, né, com o vermelho e fiz as manchas nos traços que o ilustrador já tinha feito no rostinho dela. Ilustradora, sei lá, não sei porque no livro não diz. E pra patinha dela eu usei o cinza, né, o 566 e o 570, que é o preto. Pra fazer o tronco eu também risquei em algumas partes com o palito, mas nem deu pra ver muita coisa, porque como eu tinha falado, se tiver alguma estampa na parte que você for fazer, nem vai ficar tão legal assim, porque nem vai aparecer direito. Então esse efeito aparece melhor quando for um fundo liso, né, sem nenhum desenho. Pro tronco, então, eu usei as cores 553, 557, 563 e 570. Para fazer as folhas, eu também tentei criar alguns vincos ali, mas eu acho que não ficou fundo suficiente, sei lá, ele ficou meio apagado. E falando em apagado, eu percebi que com essa dica do palito, ele fica bem mais evidente quando você passa as cores mais escuras. Então, vocês podem ver que na asa ali, no azul mais escuro, você consegue ver bem mais do que no amarelo, por exemplo. Então talvez o que tenha acontecido na folha foi a mesma coisa, porque eu usei um verde mais claro para fazer no meio dela, né? Então para fazer as folhas eu usei as cores 546, 543 e 550. É uma folha bem simples, não tem nada demais, mas eu achei que ficou bem legal o resultado. Para fazer o fundo, eu queria algo que desse um efeito desfocado, sabe? Porque quando a gente vê uma foto de alguma ave na internet, normalmente o fundo não tem foco, você consegue ver que é, sei lá, verde, né? Se for um mato atrás, sei lá, alguma coisa assim. Então eu queria tentar fazer esse efeito. E para fazer ele, eu usei giz pastel seco, porque eu gosto de usar o giz pastel porque eu consigo cobrir uma área bem grande e muito mais rápido do que, né, um lápis de cor, né? Então eu usei o verde mais claro que eu tinha nessa caixinha que eu tenho para cobrir toda a base. E aí depois, com uma régua de círculos que eu tenho aqui, eu fui fazendo uns círculos com um lápis de cor. Esses lápis foram 550, 543 e 545. Eu fui fazendo eles de forma bem aleatória mesmo. E
E daí, depois que eu terminei com o lápis de cor, eu vim com uma borracha, continuei usando a régua de círculos e aí eu fui apagando em alguns lugares, porque assim eu ia conseguir um efeito de brilho, sabe? Por último, eu voltei com o giz pastel e novamente com a régua, sempre com a régua, para fazer alguns círculos. Então dessa vez eu usei um pouco do giz pastel amarelo também, para dar uma cor diferente. E então nesse fundo a gente vai ter bolinhas bem nítidas, que a gente fez com o lápis de cor, algumas bolinhas de efeito de brilho, que a gente fez com a borracha, e por último, algumas bolinhas com um pouquinho mais desfocado, assim, não tão forte, que eu fiz com o giz pastel seco. E assim dá uma impressão de não estar tão nítido, sabe? Esse fundo, gente, é bem simples, é bem fácil de fazer. Eu acredito que vocês possam usar aí em muitos desenhos de vocês. Vocês podem também fazer com outro tipo de formato, caso vocês tenham alguma outra régua aí com algum outro formato. Eu tenho uma com uma régua com quadrado, com losango, umas coisas bem diferentes, então se vocês tiverem alguma coisa assim, acho que vai ficar bem legal. Ou também vocês podem criar, pega um pedaço de um papel que seja mais grossinho, e aí vocês podem recortar nesse papel, e aí vocês podem fazer tipo um stencil para fazer o fundo. Outra ideia legal também para fazer dessas bolinhas, que eu já tinha pensado aqui, já pensou em fazer um fundo com umas bolinhas bem coloridas? Ia ficar muito legal, sério, imagina só. Bom, gente, o vídeo foi esse, eu tô quase terminando, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, então já deixa o like aí se você não deixou no início do vídeo, e se inscreve no canal se ainda não é inscrito, e também ativa as notificações para você receber mais vídeos aqui do canal. Então a gente se vê na segunda-feira com mais um vídeo. Beijo, beijo, tchau!